Olá, boa tarde. Passando mais uma vez aqui para dar uma satisfação a todas as pessoas inscritas no meu canal, para fazer um vídeo aqui. E dessa vez quero falar de um assunto que as pessoas passam desapercebido, mesmo passando por grande dificuldade, que na realidade nós estamos passando no país, mas as pessoas, até por meio do seu trabalho, às vezes esquecem de um assunto muito importante, de muita relevância, que cada um de nós, por obrigação de ser mais atencioso. Mas antes de tudo isso, gostaria que vocês que são inscritos no canal, que se inscreva, que dá um like lá no nosso canal, mete o dedo no sininho e vamos às notícias. Bom, como vocês sabem, hoje eu vou falar de um assunto um pouco política e um pouco também de ditadura. Bom, recentemente, semana que passou, o Brasil se focou mais para um assunto do Daniel Silveira, pelos seus crimes praticados, que já vinham praticando antes, mas o que mais também chamou a atenção foi no caso da agressão dele com todos os ministros e a pedida do AI-5, que é a ditadura no Brasil. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, comentando que a época da ditadura seria melhor do que agora. Talvez não tivesse tanto roubo como está tendo hoje. Se engana quem tem esse pensamento, porque eu passei uma ditadura, eu vivi dentro de um quartel e eu vi como era que isso foi, muitos roubos aconteceu, então, e praticamente por pessoas militares, tá? Então, o problema de roubo não é de agora, o problema de roubo já é uma coisa quase de cultura, uma cultura mal, mas é uma grande realidade. E o mais grave é que a ditadura, ela mata muitas pessoas inocentes. As pessoas que pedem uma ditadura hoje, desculpa, essas pessoas são egoístas, elas só pensam neles. Elas não pensam naquelas pessoas que são menos favoráveis, ou, vamos dizer, as pessoas de cor morena, as pessoas menos favorecidas, que não podem andar de carro, que pega ônibus o dia a dia, e são essas pessoas que mais são atingidas. Então, quando você pensa no ser humano, você não pode pensar numa ditadura. A ditadura já está dizendo, tá? Você não tem direito a nada. O direito que você tem é peia. O direito que você tem é, às vezes, ser preso sem ter o direito de fazer a sua defesa. Então, baseado nisso, eu digo, e se eu tivesse a oportunidade de falar para todas as pessoas no país, como muitos falam, mas muitos falam, às vezes, porque leu a história, não. Eu li a história e eu passei pela ditadura. Então, o que eu posso falar para toda a população brasileira é que ditadura nunca mais. Isso não é desenvolvimento, não é coisa de pessoas civilizadas, isso é coisa de monstro, tá? Então, as pessoas que pensam na ditadura, com todo respeito, como ser humano, como cristão, porque você queira que não, você nasce, você é cristão, tá? Mas é o seguinte, mas aí você vê os pensamentos ruins,
E aí você começa a pensar numa ditadura, porque você cria aquele ódio, você quer bater, você quer matar, tá? Então isso não é uma coisa legal. Por isso que eu aconselho que não. Não tem coisa melhor de que a gente ter a paz da gente, de que a gente poder se expressar com todo respeito, respeitando as autoridades, respeitando a lei do país. Você não precisa de ditadura. Você precisa simplesmente fazer sua parte como cidadão, respeitar as leis. Independente de quem errou, quem acha que está fazendo errado, mas deixa que cada um faça a sua parte. Eu digo que a justiça, ela pode demorar, mas ela chega. E eu tenho um exemplo disso, tá? Bom, e essas pessoas que falam isso, às vezes, até pela situação do país que nós estamos passando, e falta de conhecimento. E eu vou dizer com muita propriedade que é falta de conhecimento. Eu, essa semana que passou, de todos os casos acontecidos, eu andei entrevistando algumas pessoas a respeito do caso do deputado Daniel Silveira, que foi expulso, que está preso. E eu, dentre essas pessoas, eu procurei professoras, eu procurei contador, eu entrevistei um motorista de Uber, a qual eu peguei, e a resposta de todos eles foi que é o seguinte: olha, eu trabalho tanto que eu não estou tendo nem momento de assistir televisão, a não ser quando tem tempo um pouquinho do Jornal Nacional. Gente, isso é um prato cheio para os políticos, porque os políticos, eles querem as pessoas menos informadas. Por quê? Porque você não acompanha o assunto. E prova disso, nós estamos pagando este preço, tá? Falta dessas pessoas se informarem, às vezes, quando tem um tempinho que tem, ele se localiza e focaliza numa grande mídia, e eu vou dar o nome aqui, a Globo. As pessoas se ligam nos programas da Globo e, na realidade, a Globo nunca pensou, por exemplo, no social. A Globo só pensou na grande elite brasileira, tá? E a Globo, ela é uma grande apoiadora do golpe, ela é uma grande apoiadora da ditadura desde 1964, e o golpe de 2016, no caso da Dilma, e o apoio, apoiando, por exemplo, ao ditador que nós temos hoje no país, que é o presidente Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro, ele já tem ameaçado várias vezes, por exemplo, de cogitar um golpe, tá? Através do militarismo. Eu quero dizer que nós já vivemos num golpe, tá? A partir do momento que o Bolsonaro foi escolhido pelos militares para ser candidato a presidente da República, e tudo que eles fizeram em relação, por exemplo, ao Lula, prendendo ao Lula, e hoje nós temos prova aí com os generais dando seu depoimento, e falando tudo que aconteceu, o que eles planejaram. Então, a partir daquele momento, foi um golpe. E para complementar e dar mais uma prova deste golpe, é que vocês prestem atenção quantos crimes o Bolsonaro já cometeu. E na realidade é o seguinte: o Bolsonaro não tira o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro apoia os militares, e aquilo dali já foi tudo traçado, tá? Uma combinação. Para quê? Que eles, no caso, se elegeram, e na realidade ele trazia os militares para junto dele. Então, hoje, as Forças Armadas não estão na rua porque eles também são conscientes
que os grandes países desenvolvidos e os países que pegam a sua democracia não aceitam. Então, por exemplo, é o caso dos Estados Unidos, mas o Bolsonaro ele tinha ali a grande esperança que o Trump ganhasse o segundo turno, porque na realidade tanto o Trump ia acontecer lá, ia pregar uma ditadura como é, e o Bolsonaro tinha todo o apoio. Hoje isso enfraqueceu, porque o atual presidente dos Estados Unidos não apoia esse tipo de coisa. Tá? Então é o seguinte, e o militarismo que hoje está na presidência da República, eles são conscientes que não adianta colocar as Forças Armadas na rua, porque eles vão passar por uma crítica, os países civilizados não vão apoiá-lo, então, resultado, e a bomba vai cair no colo deles. Mas enquanto eles puderem maltratar a nação brasileira, eles vão maltratando, tá? Enquanto tiver na presidência deste nosso país, o Bolsonaro, isso vai acontecer, tá? Lá por debaixo do pano, mas é isso que está acontecendo. E eu me entristeço, tá? Eu me entristeço quando eu vejo o homem de comunicação, às vezes pedindo a sua ditadura, tá? E eu vou citar aqui um caso que eu gostaria muito, mas vai sempre aparecer essa oportunidade. Tem um radialista em Sobral que trabalha numa rádio chamada Rádio Paraíso, e essa rádio é de um grupo que é de um deputado federal, Oscar Mouza Rodrigo, e do pai dele, que é Oscar Rodrigo. E este camarada, ele sempre apoiou e apoia o Bolsonaro, como apoiou o Temer. Então, todos os projetos do Temer, o Mouza apoiou. E o Luciano Creve, ele é um radialista dessa empresa. Gente, é nojento você assistir o programa dele, o quanto, por exemplo, ele puxa o saco do Bolsonaro. Eu até concordo que que nem aqui em São Paulo, tem a Jovem Pan, tem o SBT, tem aí a Record, que também é o seguinte, são os aliados do Bolsonaro, mas eles estão ganhando muito dinheiro. Mas o profissional de imprensa, ele tem que ser neutro, ele tem que fazer a sua parte e levar a verdade para a população, principalmente, que nem eu volto a repetir, essa população trabalhadora que não tem tempo de se informar, de estar acompanhando as informações, a notícia, então a gente tem por obrigação de informar essas pessoas. Quando se pensa num país desenvolvido e quando se pensa no bem-estar do seu irmão. Agora, quando você não tem esse sentido e não tem esse pensamento, aí é o seguinte, o que você pensa? Pedir uma ditadura. É muito triste isso, mas isso acontece com os